Tudo começou com uma carta, um envelope amarelado e um timbre de um lugar que Arthur mal sabia que existia, Porto Esquecido, um nome que já trazia consigo um eco de melancolia e abandono. A carta informava que ele, Arthur Almeida, arquivista e colecionador de miudezas históricas, havia herdado uma casa de um tio-avô distante, um tal Elias Montenegro, que Arthur nem lembrava de ter conhecido. O velho havia morrido em circunstâncias peculiares. Diziam que sumiu, simplesmente desapareceu, deixando a casa vazia e cheia de perguntas. Arthur, um homem metódico, com seus óculos na ponta do nariz e um cheiro perpétuo de papel velho e café, decidiu ir até lá. Não por apego familiar, mas pela curiosidade insaciável que o guiava. Porto Esquecido, ele descobriu, ficava no litoral nordestino, em um ponto isolado, quase esquecido mesmo, encaixado entre falésias e um mar que parecia mais escuro que o normal. A viagem foi longa, por estradas poeirentas e vilarejos que pareciam ter parado no tempo. Chegando lá, a impressão só piorou. O lugar era de uma beleza selvagem, mas opressora. A cidadezinha era minúscula, com casas de taipa e madeira carcomida pelo salitre, seus poucos habitantes com rostos marcados pelo sol e, por algo mais, uma resignação silenciosa, olhos que desviavam os seus. As ruas estreitas e tortuosas quase não tinham movimento. Um cheiro forte de maresia se misturava a algo que Arthur não conseguia identificar. Algo antigo, como pedra molhada e umidade. Um cheiro que parecia ter vindo de debaixo da terra. A casa do tio-avô Elias era a mais antiga e a mais afastada, quase debruçada sobre uma ravina que dava para o mar. Um casarão colonial, em ruínas elegantes, com telhas quebradas e janelas cegas, fechadas por tábuas. Por dentro, o cenário era ainda mais sombrio. Poeira de décadas cobria tudo, teias de aranha balançavam como cortinas fantasmagóricas e o ar era pesado, denso, com o cheiro de mofo, madeira velha e aquele outro cheiro estranho, que parecia vir do próprio chão da casa. Arthur começou a organizar. O objetivo era limpar, vender os móveis mais valiosos e se livrar daquele fardo o mais rápido possível. Mas a casa não queria ser esquecida. Em meio a caixas empoeiradas, ele encontrou o diário de Elias. Não era um diário comum. Escrito em uma caligrafia nervosa, misturava anotações sobre o tempo, receitas culinárias e, estranhamente, diagramas geométricos complexos, símbolos que não pareciam pertencer a nenhuma escrita conhecida, e trechos de textos em latim arcaico e uma língua que Arthur nunca tinha visto. 27 de março, o zumbido, ele está mais forte hoje. Vem do fundo do poço, ou do fundo do mar, ou de mais longe ainda. Minha cabeça dói. Arthur leu e releu, zumbido, que zumbido. Ele achava que era delírio do velho, mas a curiosidade, sempre ela, foi aguçada. Passou a procurar por mais. Encontrou mapas celestes que não correspondiam a constelações conhecidas, esboços de arquiteturas impossíveis, com linhas que se torciam e se sobrepunham de um jeito que desafiava a perspectiva. E em cada página, mais menções ao zumbido. Foi então que Arthur começou a ouvi-lo. No início, era algo sutil, um tinnitus leve no ouvido, fácil de ignorar. Mas com o passar dos dias, ele se intensificava. Um murmúrio grave, pulsante, que parecia vir de dentro das paredes da casa, do fundo do poço no quintal, ou talvez, do próprio mar. Uma frequência baixa, que vibrava nos ossos, um som que não era de nada conhecido, e sim de tudo. Os moradores de Porto Esquecido eram evasivos. Quando Arthur tentava perguntar sobre Elias, ou sobre os estranhos acontecimentos, eles se fechavam, falavam de coisas antigas, de mistérios que é melhor não cutucar. Seus olhos, antes apenas resignados, agora pareciam carregar um medo ancestral. A velha Maria, que vendia peixe na praça, um dia lhe disse, em um sussurro rouco, tem coisas lá embaixo, doutor. Coisas que dormem, mas que ouvem, e não gostam de ser incomodadas. Lá embaixo, a casa de Elias tinha um porão, quase um calabouço, que Arthur ainda não havia explorado.
Era um lugar escuro e úmido, com um cheiro mais forte daquela fragrância de pedra molhada e umidade que ele sentia. O zumbido era quase ensurdecedor ali, vibrando na sua caixa torácica. Guiado pelas anotações do diário de Elias, que se tornavam cada vez mais frenéticas, Arthur encontrou uma passagem secreta, camuflada por uma parede falsa. Atrás dela, um túnel estreito e claustrofóbico se abria, com paredes de pedra irregular. Arthur, armado com uma lanterna e um senso de inevitabilidade, desceu. O túnel serpenteava para baixo, aprofundando-se na terra, e o ar ficava cada vez mais pesado, com um cheiro metálico, quase de ozônio. O zumbido, o zumbido. Ele pulsava agora como um coração gigante e invisível, um ritmo primordial que parecia sincronizar-se com as batidas do seu próprio peito. O túnel se abriu em uma câmara cavernosa, escavada na rocha, muito maior do que ele esperava. As paredes não eram lisas, eram esculpidas com os mesmos símbolos estranhos que ele vira no diário. No centro da câmara, sobre um pedestal de pedra rústica, repousava o que só poderia ser o resonador de ecos, o artefato que Elias mencionara em suas últimas páginas. Era uma peça de metal escuro, de um material que ele não reconheceu, com uma textura quase orgânica, coberta por entalhes complexos que formavam padrões que pareciam mudar de ângulo dependendo de como você olhava. Não era uma geometria euclidiana, era algo que o olho humano não estava acostumado a processar. A peça, do tamanho de um melão, irradiava um calor sutil e, mais importante, era a fonte do zumbido. Ele vibrava, literalmente. Podia-se ver o ar se distorcendo ligeiramente ao redor dela. As últimas anotações de Elias estavam caídas ao lado do pedestal. Estavam rabiscadas, quase ilegíveis, com o que pareciam ser manchas de sangue seco. Ele está falando, não com palavras, mas com frequências. O véu é fino. Acha que está em cima de nós, mas nós estamos em cima deles. Os padrões, o universo é uma mentira. As estrelas são olhos. O que dorme sob o mar. Acorda, Arthur sentiu um calafrio que não era do porão úmido. Aquelas palavras, o zumbido, a peça de metal alienígena, ele não podia mais ignorar. O medo se misturava a uma fome incontrolável por conhecimento, por entender o que Elias havia descoberto, o que estava por trás daquele zumbido que agora preenchia sua própria mente. Ele estendeu a mão para o resonador. No instante em que seus dedos tocaram o metal estranho, a câmara se encheu de luz. Não uma luz que iluminava, mas uma luz que existia. Sem fonte aparente, ela ondulava e mudava de cor, refletindo nas paredes esculpidas em padrões impossíveis. E o zumbido deixou de ser um som para se tornar uma sensação. Um pulso direto em seu cérebro. Foi como se 1000 vozes sussurrassem ao mesmo tempo. Não em uma linguagem humana, mas em uma sinfonia de conceitos, de verdades proibidas que a mente humana não foi feita para suportar. Arthur viu, não com os olhos, mas com a alma. Ele viu as verdadeiras formas das coisas, a vasta e indiferente tapeçaria do cosmos, as constelações que conhecemos. Meras ilusões, sombras projetadas em um céu que é, na verdade, uma membrana fina. Ele viu as entidades que espreitavam nas lacunas do espaço-tempo, seres que existiam em dimensões que a geometria humana nem sonhava em conceber. Formas que se contorciam em cores que não existem, vastas e antigas, dormindo sob a crosta da terra, sob o mar, em um sono inquieto que durou eras. Eles não eram malignos, não eram bons. Eram apenas seres de uma indiferença tão monumental que a existência humana era menos que um grão de poeira em suas mentes atemporais. A câmara pulsava com a revelação. O chão parecia respirar. As paredes de pedra se retorciam, e Arthur percebeu que não eram paredes, mas as entranhas de algo muito maior, que estava vivo e presente ali, sob Porto Esquecido. O resonador não era um objeto. Era uma chave que abria as portas da percepção para uma realidade que devia permanecer velada.
A mente de Arthur se curvou e se quebrou sob o peso da verdade. As vozes, os sussurros cósmicos, a visão das estrelas como olhos famintos, dos abismos insondáveis, onde formas impensáveis espreitavam. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu. O zumbido engoliu tudo, cada pensamento, cada sensação, cada resquício de sua sanidade. Ele foi um portal por um breve instante, e o que passou por ele o desfez. Quando os pescadores, alguns dias depois, finalmente tiveram coragem de se aventurar na velha casa de Elias Montenegro, alertados pelo silêncio prolongado de Arthur, encontraram a porta do porão aberta. Lá embaixo, no fundo da câmara subterrânea, o ressonador de ecos havia sumido. Restava apenas uma impressão na pedra do pedestal, como se algo tivesse sido arrancado violentamente. E de Arthur? Bem, eles o encontraram encolhido no canto da câmara, abraçando os joelhos. Seus olhos estavam abertos, mas vazios, fixos em um ponto no vazio. Ele não falava, não reagia. Apenas murmurava, de vez em quando, um som que não era uma palavra, mas um eco distorcido daquele zumbido. Uma frequência inumana, que parecia vibrar do fundo do seu ser. Eles o levaram embora, para um hospício distante, onde ele passou o resto dos seus dias, um corpo sem mente, uma casca vazia. Porto Esquecido ainda está lá, esperando. Os pescadores continuam a evitar a casa de Elias. E às vezes, em noites de lua cheia, quando o mar está em seu silêncio mais profundo, dizem que um zumbido grave, distante, quase imperceptível, pode ser ouvido. Um som que não vem da terra, nem do mar, nem do céu. Um zumbido que vem de um lugar muito, muito mais antigo, e que nos lembra que algumas portas devem permanecer fechadas. Porque o que está do outro lado não é para ser compreendido, é apenas para ser temido. E talvez, em alguns de nós, já está reverberando, esperando a próxima mente curiosa. Você não ouve, está começando de novo.